espiritual é um mundo que já pré-existe. E, na realidade, hoje, o que nós chamamos de realidade é a realidade espiritual. Estar encarnado é um detalhe, vamos dizer assim, que importa no sentido em que, enquanto você estiver aqui e estiver inserido num corpo físico, você é refém do seu sistema nervoso. Então, como diria o Dr. Alberto Calvo, você é o que é o seu sistema nervoso. Eu contestava ele, falei, não, eu sou o que é o meu espírito. Eu falei, não, se você está encarnado, enquanto você tiver um cérebro intermediando a ação do teu espírito, você está limitado. Você pode ser um anjo de ternura ou um demônio das trevas, mas se você não tiver cérebro funcionando direito, você não consegue nem ser um anjo nem um demônio direito. Né? Tá. E aí então eu comecei a perceber que existia uma visão que antes eu chamava de ecletismo pragmático, né? Mas hoje o nome a gente chama de visão sistêmica do ser humano. Que se você estiver encarnado, você é um ser biopsicossocial, espiritual e que também está envolvido pela fenomenologia espírita. Queira você ou não, aceite você ou não, isso existe, acontece. Então é claro que falar de transtorno mental, a gente fatia as pessoas nessas 5 pedaços apenas para fins didáticos, mas tudo acontece junto. Então eu não posso exagerar achando que tudo é só orgânico, não posso exagerar achando que tudo é só psicológico, ou que tudo é só um produto do meio, ou que são porque tem problemas espirituais, ou porque a pessoa está com processos espíritas acontecendo em cima dela. Eu tenho que tratar das 5 coisas ao mesmo tempo e tentar ver qual foi o fator desencadeante. Em alguns casos de transtorno mental, não são em todos, o gatilho da doença mental é o espírita. É o envolvimento por processos obsessivos, por energias negativas que vão descompensando o lado espiritual da pessoa, que vai fazendo ela ficando socialmente isolada ou com dificuldade de convivência, aí ela passa a ter problemas psicológicos graves e a constante bombardeio cerebral disso faz com que um dia lesa o cérebro, a nível, primeiro assim, funcional, depois dá um nível estrutural, de maneira que mesmo que às vezes eu trate tudo aqui, quando chega ainda tem uma lesãozinha no cérebro, aí é que, vamos dizer assim, existe a possibilidade de corrigir essas lesões com medicações. Então, uma coisa interessante, que é uma dificuldade na prática clínica. Hoje eu me dei conta que eu tenho 30 anos de formado. Fui fazer medicina por influência do espiritismo, né? Ou seja, eu quis escolher uma coisa na qual eu pudesse ser útil para Deus em qualquer momento, em qualquer época, encarnado, desencarnado, no tempo de paz ou de guerra. Nunca imaginei fazer psiquiatria, né? Mas, conforme eu fui sendo direcionado, uma coisa que eu percebo é o seguinte: o que mais nos previne dos transtornos mentais é a espiritualidade, que nós podemos encontrar através do espiritismo também. Mas existem várias outras maneiras de você alcançar a espiritualidade. O que é interessante é que no espiritismo te dá algumas ferramentas de auxílio espiritual, de socorro, que no fundo é o magnetismo, que é a fluidoterapia, e a psicoterapia com os desencarnados através da desobsessão. E aí, é claro, como a gente fala, não adianta eu convencer o espírito obsessor ou que está obsidiando ir embora, se o meu obsidiado continua com os mesmos valores éticos e morais, com os mesmos comportamentos espirituais. Se ele continuar egoísta, orgulhoso e apegado, sai um, entra outro, seja ele encarnado ou desencarnado. Então existem, vamos dizer assim, uma grande preocupação minha na época era como que eu levo valores espirituais para as pessoas sem falar de religião. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não gostam do espiritismo, não odeiam o espiritismo, mas não se afeiçoam, não tem nenhuma liga mental em relação a isso, mas tem com a sua religião, ou tem com uma outra doutrina, ou tem até com grupos, que são grupos que estudam espiritualidade, mas não falam nada de Deus, não tem sacerdote, não tem igreja, como por exemplo os grupos dos anônimos, os alcoólicos anônimos, os neuróticos anônimos. É uma grande fonte de espiritualidade sem nenhum tipo, sem nenhum viés religioso. E todo mundo, de todas as religiões, pode participar daqueles grupos. Então a minha preocupação sempre foi essa. O meu diagnóstico não é só biológico e psicológico, e nem menos social. Eu tento ver o que está mais pegando na pessoa em termos de cadafalso, onde ela pisa na vida dela, que ela tropeça. São só 3 diagnósticos espirituais. O cara pode ser egoísta, ou pode ser orgulhoso, ou pode ser apegado. Então, quando ele descobre isso, ele fala, mas e aí, o que eu faço com isso? Existe um remedinho chamado Orgulhol, de 500 miligramas? Não tem. Existe
psicoterapia que trabalha egoísmo? Não tem. Só trabalha as questões emocionais, sejam pretéritas ou presentes. Tem uma questão social que trabalha isso? Não, não tem. O que trabalha? É estudar a espiritualidade. Aí eu pergunto, como que você se aproxima da espiritualidade? Né? A pessoa, eu tinha uma religião, mas lá você encontra como meios de praticar a espiritualidade? Não, eu só fazia rituais, ou eu só fazia algumas coisas diferentes, mas nunca ninguém me falou sobre isso. Então aí eu dou uma sugestão, olha, se me permitir, vai nos Neuróticos Anônimos. Você vai encontrar a espiritualidade sem falar de religião. E eu te garanto uma coisa, conforme você vai alimentando a sua espiritualidade por um viés não religioso, você vai entendendo mais ainda a sua religião. Você pode até capaz de voltar para ela. Porque eu digo que a espiritualidade tem dois tipos que eu ensino a pessoa, né? Que é uma espécie de terapia espiritual em consultório, não é terapia espírita, né? Tá. É a espiritualidade horizontal, que é como que você lida com as pessoas, né? Você é honesto, você tem a mente aberta, você tem boa vontade, ou seja, você deixou de ser egoísta, não é arrogante, não é apegado a títulos, coisas, pessoas, que bom, isso é uma maneira de espiritualidade na horizontal. E como é que você faz a sua espiritualidade na vertical? Como é que você se liga a um poder superior a você? Eu uso a minha religião para isso, então tá bom, que assim seja, mas existem várias maneiras de eu fazer essa minha ligação, que uma coisa é coletiva e a outra é individual, é eu com o meu poder superior. Isso é o que eu chamo de diagnóstico e tratamento espiritual. Eu não vou dizer que é falta de espiritualidade, porque todo mundo que está encarnado veio do mundo espiritual. Eu acho que é falta de consciência, é falta de informação. Tanto que esse que é o lema da minha clínica, que é a Cooper Casa lá, que eu chamo, a sua casa mental. A desinformação mata mais do que as doenças. E aí eu falo brincando às vezes na palestra, se eu sabesse, eu não teria fazido. Mas se você soubesse, você não teria nem falado errado. Não se julgue, não se condene, não se execute. Apenas se estude, né? Que é o tal do vigiai. E se tiver dificuldade, ora. E orar significa peça ajuda ao seu poder superior. Mas quem é meu poder superior? Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu psicólogo, porque Deus fala com a gente como é possível. Né? Falar com Ele direto é meio que difícil. Que não desista. Né? Eu costumo dizer brincando que alguns transtornos mentais não é para quem quer, é só para quem pode. E depressão eu acho que é um mal geral do mundo, no sentido de chamada de atenção. Para que você existe? Se você não sabe para que você existe, isso vira uma distonia, né? E aí pode se manifestar de qualquer maneira. Por medo intenso, que é o pânico, não sei para onde eu vou, ou então uma falta de, como é que chama assim, de metas na vida, que é a depressão.